fuxico, porém, é um vício que nem a ameaça de morte desenraiza da alma. Holanda Guimarães, Romance Chibé. Olá, esse é o podcast Poeticidades. Estamos aqui novamente, eu sou o professor e escritor Giovanni Bello. Lembrando que este programa foi selecionado no edital Preamar de Cultura e Arte e tem o apoio da Secult Pará. Você pode acompanhar o podcast pelo Spotify, pelo YouTube e trechos da nossa entrevista pelo Instagram Giovanni Bello _. O podcast Poeticidade, a gente já falou aqui, mas a gente tem que reiterar, ele busca romper com as invisibilidades em torno da produção poética de autores e autoras das cidades da região do Guamá, no interior do estado do Pará. A literatura da Amazônia paraense traz à tona muitos discursos sobre tradições orais, histórias silenciadas e forças da memória, traduzida pelos guardiões e guardiãs da história. Hoje continuamos com o professor e doutor Zé Vitor, meu amigo, escritor, também professor do IFPA de Castanhal, que desenvolveu uma tese incrível sobre o Roman à Clé Chibé, do escritor também conterrâneo da gente aqui, castanhalense, Holanda Guimarães. Seja bem-vindo novamente, Zé Vitor. É um prazer ter você aqui para a gente continuar esse papo sobre o Chibé. Muito obrigado, Giovanni, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a obra do Holanda Guimarães. Nós discutimos no primeiro episódio o que seria esse Roman à Clé, por essa aproximação entre realidade e ficção, também pelo papel de denúncia. E nós falamos um pouco mais sobre o escritor Holanda Guimarães, a sua atividade intelectual, o seu engajamento político e a perseguição que o Holanda Guimarães sofreu pela publicação dessa obra tão polêmica, né, que trouxe à tona principalmente escândalos ali da vida privada de moradores da nossa vila de Apeú, aqui, uma vila centenária, né, permeada de muita cultura, também de muita gente boa, né? O Holanda estava buscando ali os defeitos do povo, mas aqui fica também a nossa homenagem à vila de Apeú. E de algum modo esse autor, ele se inspirou em outros romances para desenvolver esse romance crítico, né? Dentro dessa tradição de um modernismo também que é neorrealista de algum modo. E ele assumiu muitos riscos ao traduzir essas cenas com pessoas ali reais, com um codinome, com um nome ficcional na obra. Então, de algum modo, o Holanda Guimarães, ele emulou outras obras. Você, Zé, disse isso no seu trabalho de tese, né, que ele fez esse trabalho de emulação. Quais seriam autores e obras que ele emulou? Então, para a gente entrar nesse assunto, fazer um rápido parêntese aqui para explicar um pouco o que é emulação. Sim. E o que é a poética da emulação. A emulação era um processo que era muito comum na literatura até o período da nossa literatura neoclássica, né, em que havia a imitação de autores que eram tomados como modelos e também de obras que eram tomadas como modelos, né? Então, fazer uma obra parecida com a obra de um grande mestre da literatura da antiguidade, né, imitar Homero, por exemplo, isso era muito bem visto no meio literário. No romantismo em diante, a gente já vai ver essa busca da criatividade, da originalidade, e aí a emulação ela cai um pouco em desuso. Porém, o crítico João César de Castro Rocha, que foi meu orientador, professor da UERJ, ele trabalha com a ideia de poética da emulação, que seria uma atualização da emulação já no período pós-romântico. Então a gente tem, por exemplo, Machado de Assis, que vai emular essa de Queiroz, né, que por sua vez tinha emulado escritores franceses realistas. Então a virada do Machado de Assis, escritor de romances convencionais, para o grande Machado de Assis que a gente conhece hoje, foi justamente a adoção dessa poética da emulação, né, em que ele inaugura uma nova escrita e passa a produzir obras segundo o parâmetro do realismo. Pois bem, o Holanda Guimarães fez a mesma coisa, mas ele fez dentro desse viés do Roman à Clé,
né? Como a gente mencionou já, roman clé, romance à chave, um romance em que pessoas reais são retratadas na ficção como personagens ficcionais. Isso. Através de pseudônimos, né? Exato. E com algumas pistas ali que o autor deixa para que a gente possa decifrar. Exatamente. Então, o Holanda Guimarães, ele emula um outro grande escritor que também tinha feito roman clé, né? Jorge Amado, com o romance Gabriela, Cravo e Canela. O Holanda Guimarães, ele deu pistas sobre isso também. No livro Cidade Perdida, que é como se fosse uma crônica memorialística, onde ele conta a história da cidade e se insere também nessa história a partir da década de 50 e conta um pouco da sua biografia, ele menciona a polêmica do Chibé, a publicação do Chibé e todo o burburinho que isso gerou. E ele segue dizendo, ele usa nesse trecho aquela expressão de que a ficção e a realidade vivem em parede e meia, e automaticamente ele cita o caso envolvendo o Jorge Amado com o Gabriela, Cravo e Canela. Gabriela, Cravo e Canela foi lançada em 58, foi o maior sucesso da literatura brasileira de todos os tempos naquela época. Foi o romance mais vendido de toda a história da literatura brasileira. As pessoas diziam que faltava papel na praça para fazer reimpressões do romance. E ele saiu lançando esse romance em todas as capitais brasileiras, né? Ele dava palestras e lançava o romance sempre com gerou interesse no cinema, na televisão. Sim. E sempre com casa cheia. Então, o Holanda, como jornalista que era à época, certamente estava muito atento a esse sucesso do Gabriela, Cravo e Canela. Um ano depois do lançamento do Gabriela, houve a vinda à tona da polêmica envolvendo o romance e o seu caráter de roman clé. Um jornalista sírio baiano, né, andou por Ilhéus. O romance, o Gabriela, Cravo e Canela, é ambientado em Ilhéus na década de 20. Então ele vai a Ilhéus e ele encontra o correspondente real do senhor Nassib, né, e também da Gabriela. Então ele vai e expõe para o suposto Nassib, que, se eu não me engano, se chamava Jorge Charon. Não, Jorge Medawar era o nome do jornalista, e acho que era Gabriel Charon, se eu não me engano. Sim. O sobrenome era Charon, do Nassib. Ele vai e revela toda a história. Quando ele revela a história do romance, a pessoa, né, do Charon automaticamente se identificou a esposa, e ele tomou um depoimento dele e fez ele assinar, reconhecendo que aquela história era verídica, e publicou com o título Quem é Gabriela, Cravo e Canela. Então, um ano depois, isso veio à tona. O autor, né, Jorge Amado, não sofreu retaliações por isso, até porque já estava radicado no Rio de Janeiro, já era um autor reconhecido, publicado inclusive fora do país. E claro, como todo bom autor de roman clé, ele negou tudo, né? Mas, como a Holanda também deve ter feito, né? Claro, sim, evidentemente. Tanto é que no Cidade Perdida ele nega, ele diz que os personagens foram confundidos com pessoas reais, né? Mas isso faz parte do jogo do roman clé, né? O roman clé se estrutura nesse jogo do esconder mostrando, né? Se alguém perguntar, não, isso aqui é ficção, essas pessoas aqui são só personagens ficcionais, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Porém, ele dá pistas que o leitor vai encontrando a correspondência real entre as personagens e as pessoas de carne e osso. Então, aconteceu isso com o Jorge Amado, né? Claro, ele negou tudo, mas a polêmica já estava colocada. E o Holanda Guimarães tomou conhecimento dessa polêmica e, como grande admirador do Jorge Amado e também da obra Gabriela, Cravo e Canela, tomou por base, né, esse autor e esse romance como objetos da sua emulação. Então ele cria o Chibé aos moldes do Gabriela, Cravo e Canela. Quem lê os dois romances encontra muitas similaridades entre os dois. Tanto é que o padre que aparece em Gabriela, ele também tinha descendentes, ele também apadrinhava os filhos. A gente tem temas como o adultério, como a homossexualidade, que vão aparecer também nos dois romances, né? E a crítica aos costumes. Tudo isso é colocado de uma forma muito similar nos dois romances. Então, isso é uma das coisas que eu defendo na minha tese,
que o Holanda Guimarães emulou, portanto, o Gabriela Cravo e Canela de Jorge Amado. Muito bom. Essa curiosidade, ela é marcante do ponto de vista dessa aproximação entre os autores, mas eu acho muito importante a gente entender que a posição política, a voz, a trajetória intelectual do Holanda Guimarães tem uma relação muito forte também com a composição desse romance. E, assim, eu acredito ao ler o romance que os traumas, as decepções do Holanda podem ser tidas como molas propulsoras do pensamento dele e da escrita do Chibé. E eu queria te perguntar, esse romance não poderia ser considerado um romance de vingança? Na verdade, essa não é uma categoria como o romance de formação que a gente vem falando, como o romance, o próprio roman à clef, ou romance histórico, mas uma história como essa, em que há uma aproximação de realidade e ficção confessada num livro posterior, que é biográfico do próprio autor. Não seria possível que a gente encontrasse marcas na narrativa, né? Tu até falaste de cronotopos, né? Para pensar os lugares, pensar o tempo, para identificar melhor essas relações com a realidade. E não seria possível encontrar em Holanda, identificar um pouco da vingança que ele deve ter tido como força motriz para escrever o romance Chibé? Bom, eu diria que existem várias forças motrizes ali. Uma delas realmente é a vingança, né? Eu acho que não quando ele entra na questão do viés social, da denúncia, da exploração das pessoas mais humildes, mas quando ele entra na exploração do aspecto moral, eu vejo um quê de vingança, e tanto é que defendo isso na minha tese. Essa questão da vingança na literatura, ela foi explorada já por outros autores. Quem quiser saber mais, eu recomendo inclusive o livro de uma autora chamada Luiz de Salvo, que se chama Concebido com Maldade. Ela, que era pesquisadora de Virginia Woolf, fez o Orlando como uma obra de vingança contra Vita, que era sua amante. Então, o Orlando que aparece no romance é a Vita, né? Então, mas voltando para o Holanda Guimarães, eu comecei a suspeitar que havia assim um quê de vingança. E aí eu fui para a biografia do próprio autor. E aí vou desvendando um pouco dessa biografia, de uma parte talvez um pouco obscura da vida do autor, pouco conhecida, que os familiares mais próximos que trouxeram à tona. Tu também é um pesquisador de história de vida. Eu percebi que as narrativas orais que tu pesquisaste também te deram essas respostas. Sim, eu utilizei as ferramentas da história oral e fiz muitas entrevistas. Então, tanto lancei mão de documentos, como jornais da época, como livros, né? Então a parte mais, digamos assim, da pesquisa de gabinete, como a pesquisa de campo mesmo, voltada para a coleta de depoimentos dessas pessoas. E aí os parentes mais próximos nos colocam o seguinte: o Holanda Guimarães, ele é filho de mãe solteira, digamos assim, de início, né? A mãe de Holanda Guimarães, ela o concebeu, e ele só foi adotado, digamos assim, por um pai, Hugo Guimarães, aos 2 anos de idade. Então, ele foi criado por Hugo Guimarães como filho. Ele não suspeitava que não era filho biológico de Hugo Guimarães. Ele só toma conhecimento disso já jovem, né? E essa tomada de consciência fez com que ele compreendesse muitos dos tratamentos diferenciados. Porque, embora ele não soubesse, mas as pessoas mais antigas sabiam que ele não era filho biológico de Hugo Guimarães, e por conta disso a mãe dele e ele sofriam preconceito, sofriam tratamento diferenciado. A gente está falando de uma pessoa que nasceu na década de 30, o Holanda nasceu em 35, né? Então imagine o que era a sociedade castanhalense da década de 30 em que Holanda nasceu, né? O que era ser mãe solteira naquela época. Então, se a gente observa o romance, a gente vê que os alvos dele são muito precisos: o cartorário, o padre e a família mais poderosa da vila do Aquiú. São os portugueses. Isso. Então, o que acontece ali? O padre
né, que ele denuncia, é um alvo. Por que eu suponho, qual é a suposição que eu tenho? Muitos padres antigamente tinham restrições a batizar filhos de mãe solteira, né? Até hoje, inclusive, há uma certa polêmica. A gente viu, por exemplo, alguns anos atrás, o Papa Francisco... Sim, fazendo depoimento contrário a essa prática. Exatamente, orientando que não existe mãe solteira, existe mãe. Ele faz uma fala bem contundente em relação a isso, por conta de algumas restrições de padres um pouco mais antigos a batizar filhos de mãe solteira. Agora imagina isso na década de 30. Né? Comum. Provavelmente. Eu percorri todos os arquivos das igrejas aqui de Castanhal e não encontrei nenhum registro de batismo de Holanda Guimarães. Provavelmente ele não foi batizado, né, por conta dessa condição. 2. Cartorário. Cartorário foi uma das vítimas de Holanda Guimarães. As regras de batismo, de registro naquela época, diziam que o pai deveria levar a criança, né? E se a criança foi concebida fora do casamento, isso constava na certidão de nascimento, ele era considerado um filho bastardo, isso era colocado no documento da certidão, né? Era colocado como filho bastardo. E se fosse bastardo concebido ainda por questão de incesto, ainda era categorizado como bastardo espúrio. Nos registros da igreja, voltando à questão da igreja, as crianças que eram batizadas filhos de mãe solteira, órfãos, etc., eram colocadas num livro à parte, não eram colocados no livro principal de batistério da igreja. Então tinha um monte de questões ligadas à igreja e a cartório em relação a registro, em relação a batismo. Ele ataca o cartorário colocando também que ele era uma pessoa muito, digamos assim, dada à fofoca, que ele gostava de vasculhar a vida das pessoas. Né? Num dado momento ele se nega a fazer o casamento da personagem Diva, porque ela tinha tido vários casos com homens casados e o cartório dele não era um lugar de baixa reputação para fazer o casamento de uma pessoa como ela. Né? Em outras palavras, ele diz basicamente então, isso. O Bernardo ele apregou também a moral ali. Exatamente. Só que eu não diria moral, talvez um moralismo. Moralismo. Moralismo, extremamente moralista. E aí a família principal, né, do romance, né, essa família que representa a sociedade, se a gente for parar para observar. Tem um caráter simbólico também ali. Tem. Se a gente for observar, a igreja, Estado e sociedade são representados pelo padre, pelo cartório e pela família mais poderosa e mais tradicional e mais conservadora e com a moral mais ilibada, e de repente ele traz tudo do baú das intimidades dessa família e coloca, né, à tona. Então a gente já imagina que ele estava se vingando da exclusão pela igreja, da exclusão do cartório, por não poder ser registrado. Ele foi registrado somente aos 13 anos de idade, né, já no cartório aqui na cidade de Castanhal, o cartório da Neuci Maranhão, né, foi registrado lá aos 13 anos de idade somente. E a questão da família, onde é que entra essa questão da família? A gente sabe que as famílias mais tradicionais, elas têm também uma língua bastante afiada para atacar, né, ou para expor as pessoas que não andam na linha, não é isso? Que cometem alguma suposta infração. Ele diz que a vila de APU, a gente abriu o primeiro programa com isso, vive de fofoca. Isso. Então imagine o quanto não foi mal falada a mãe dele, né, quando concebeu Holanda Guimarães sem que se soubesse quem era seria o pai. Isso. Então, por mais que ela tenha se casado, e o casamento certamente posterior ao nascimento do Holanda Guimarães deve ter amenizado esse preconceito, essa exclusão, a gente sabe que essa nódoa, essa marca, né, social permanece. Então ele faz o romance, ao meu ver, como uma forma de vingança contra todo o preconceito, toda a exclusão a que a mãe dele e, por tabela, ele foram submetidos por essa sociedade tão conservadora e tão moralista. É como se ele também pudesse dar a volta por cima, né? O filho do APU que, de algum modo, se destaca como intelectual e que agora pode se vingar daqueles que, de algum modo, lhe foram venenosos. E, assim, tem muitas contradições nesses personagens, né? Vícios,
a sexualidade ocultada, violência. Então, há um interesse do Holanda Guimarães de desvelar essas hipocrisias, descortiná-las. Sim. Mas eu sinto que o Holanda, ele tem alguns personagens que ele perdoa ou até enaltece. Nós falamos muito nos 2 últimos programas de quem ele ataca. Quais são esses alvos dessa crítica? E até chegamos então à conclusão aqui de que a partir das tuas investigações, esse poderia ser um romance de vingança. Mas dentro dessa relação, talvez, da autoficção, da aproximação do autor e da identidade dele com a narrativa, já que nós estamos falando de um roman à clé. Só que tem uma figura muito elogiada, não é? Que é a Maria das Dores. Elogiada pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua pureza. Ela recebe investidas ali de um mata-mosquito. Para quem não sabe, mata-mosquito é um agente de saúde, né? A gente leu a obra, e esse agente de saúde, ele é quase um médico ali na vila, porque ele receita medicamentos na ausência, né, do poder público, na ausência talvez de um médico, e o farmacêutico também faz isso. Eles assumem também um papel de destaque numa sociedade como a vila de APU na década de 30. E, de alguma forma, por conta dessa posição, essas figuras também acabam sendo criticadas e elas são, de algum modo, colocadas em destaque na obra, né? E aí eu queria saber sobre a Maria das Dores. Por que ele a elogia? Né? Por que ele enaltece essa figura dentro dessa relação entre o autor e a obra? Bom, segundo o que eu encontrei de relação da vida do Holanda Guimarães com a obra e fortes indícios também por parte de depoimentos que a gente coletou, eu chego à conclusão de que Maria das Dores é uma representação da mãe do Holanda Guimarães. Como tu falaste, ao ler o romance a gente tem essa nítida impressão de que todo mundo no APU tem defeitos, ninguém presta. Sim. Mas Maria das Dores é diferente. Maria das Dores é uma pessoa muito virtuosa, era uma moça que queria ser freira, estava se preparando para isso, e ela passa a receber investidas de um mata-mosquitos, um agente de saúde, né, que frequentava a casa dela na ausência do pai, por conta, sobretudo, da irmã. Ela tinha uma irmã que era casada e que morava na colônia, e ela vem para o APU para se tratar com os mata-mosquitos, e ela passa a ter um caso com o mata-mosquitos. Eram 2, né? Eram dois. E aí, o que acontece? Um passou a ter o caso com a irmã dela e o outro assediava a Maria das Dores. Só que, num dado momento, o mata-mosquitos que tinha o caso com a irmã dela passa a ter um caso com a portuguesa. E a aí, Belmira. Isso, com a Belmira. E o mata-mosquitos que assediava a Maria das Dores passa a ter um caso com a irmã dela, dando assim algum sossego para ela. Mas num dado momento, ela estava na beira de um igarapé e viu alguma coisa, alguma visagem, talvez, quem sabe o boto, não fica claro, ele deixa no ar. Sim. Mas ela chega muito assustada em casa, sem fala, e desmaia. E nesse desmaio, a irmã corre até o roçado para ir buscar o pai, o roçado que era distante, e ela fica sozinha com o mata-mosquitos, que vai acudi-la. E nesse momento em que ele se vê sozinho com ela, ele a estupra. Então, essa personagem, Maria das Dores, ela engravida e ela já... Desse estupro? Exatamente, desse estupro. E ela já está pronta para fugir para Belém, para que o pai não tenha conhecimento, porque passa o tempo, ela descobre que ela está grávida. Né? A menstruação não vem, ela passa a ter enjoos, ela entende que ela está grávida. E aí ela acaba não podendo fugir para Belém a tempo. A irmã conta tudo para o pai e o pai morre de desgosto. A cena final do romance, sem dar spoiler do restante da história, mas Sim. É o velório, o enterro do pai. Então... Tem até um teor romântico na caracterização dessa personagem. Ele que é realista durante todo o romance, né? Esse morrer Sim. de desgosto é muito próprio do romantismo. E talvez porque ele esteja falando ali da Maria das Dores também. Sim, sim. E aí a gente começa a perceber conexões entre a vida do Holanda Guimarães e essas personagens. Né? A família do Holanda Guimarães era do APU,
né? O personagem que ele utilizou, ele usou o nome de Antônio Pinto, não tem nada a ver. Antônio Pinto era um coronel aqui de Castanhal, cujos descendentes nem vivem mais por aqui. Mas ele colocou esse nome para despistar naquele que seria o suposto avô dele, né? Maria das Dores seria filha de Antônio Pinto. E aí a gente sabe que o Roman Clé, não dá para dizer se tudo que está no Roman Clé é correspondente à realidade. Sim. A gente sabe que é uma mistura de ficção e realidade. E quando se fala de literatura, a gente fala de fabulação, de figuração. É um entrelugar, é uma confluência. Isso. Porém, há muitos indícios de que o capitão Antônio Pinto, do romance, seja o Holanda Pessoa, que era avô de Holanda Guimarães, e que Maria das Dores fosse a mãe de Holanda Guimarães. E aí a gente traz um aspecto interessante dessa personagem. O nome Maria das Dores não é à toa, né? Maria concebida sem pecado. Ela foi estuprada enquanto estava desacordada, né? E Maria das Dores, na representação imagética da Igreja Católica, é uma santa com um coração exposto e com 7 adagas cravadas no coração, representando as dores que ela sofreu por conta da morte de Jesus. Então, ela foi uma figura marcada pela dor, né? Pelo sofrimento também do filho. Então, essas relações estão ali. Agora, é claro, a gente não fica só nas elucubrações. Sim. Isso está na materialidade do texto em várias pistas que a gente traz e esmiuça na tese. Muito bom. E sobretudo, desvendar o Chibé é tentar encontrar essas marcas, né, que o próprio autor deixou lá. Né? Eu acho que quem escreve um Roman Clé quer que a gente também faça esse exercício de encontrar vestígios e também tente, ao nosso bel prazer, chegar à conclusão do que pode ser realidade e do que pode não ser. E eu acho que esse entrelugar é muito interessante. E a gente até conversou sobre a história do Holanda Guimarães e a mãe dele também, sobre o próprio processo de formação dele, né? Então, depois ela se casa, né? Então nós temos um menino que de algum modo tem a mãe como uma figura, né, que representa pureza, caráter, conduta, e talvez por isso a representação na Maria das Dores. Não é isso? Sim, e ela entra nesse caráter de contraste, porque vamos imaginar, se é uma pessoa que certamente sofreu muito preconceito por ser mãe solteira, e a gente coloca ela do lado de personagens que cometem adultério, que são desonestos, que roubam no peso, que são vaidosos, como é que uma pessoa que sofreu uma violência, né, mesmo que não sofresse uma violência, que concebe um filho fora do casamento, é julgada de forma severa diante de pessoas que cometem delitos muito piores do ponto de vista moral. Então há esse choque, que é justamente aí que ele faz esse contraste, e aí que entra essa questão da vingança. E ele, por tabela, acaba trazendo à tona um tema que hoje é muito discutido, está iniciando, digamos assim, a discussão, que é a questão da chamada cultura do estupro e do chamado segundo estupro. Né? A cultura do estupro, que tende a culpabilizar a vítima pela violência que ela sofre, e o segundo estupro, que é quando a mulher vai denunciar um estupro, ela às vezes é julgada, né, pelo agente policial que está atendendo. Mas você estava andando de noite sozinha, você estava usando essa roupa e você não quer ser estuprada, ou seja, de uma certa forma justificando a violência que ela sofreu. Então Holanda Guimarães, mesmo ainda muito antes dessa discussão, está fazendo uma denúncia de cultura do estupro e de segundo estupro. Né? E eu percebo também que o contorno, a curva das personagens, ela não se fecha. Né? É como se a história continuasse. Caberia muito bem um Chibé 2. Então a gente fica pensando o que aconteceu com o Zé Nascimento, o que aconteceu com essas personagens. E talvez esse seja um interesse do Holanda Guimarães, né? Criar um romance cujo final também é aberto. Mas não choca. Eu sinto que o desfecho do romance ele é abrupto, né? Porque são muitas cenas
nem sempre elas estão totalmente entremeadas. Esses personagens, a própria história da Maria das Dores, não tem uma relação tão direta com a história que se passa com a Diva, a Belmira e o Bernardo, né, nessa relação intricada que eles têm justamente por conta do caso da Diva, do casamento dela, se o casamento era válido ou não era válido. Eu acho que é uma obra muito interessante. Eu queria que tu finalizasse aqui pra gente dizendo por que ler Yolanda Guimarães, por que ler o Chibé, deixasse também o teu contato aqui pra gente, para quem quiser se interessar. Acho que essa conversa pode gerar interesse de pesquisadores, de leitores. Sei da tua luta para ter uma reedição do Chibé também, e quero te agradecer demais por esse momento aqui conosco. Bom, eu que agradeço. Eu diria que ler o Yolanda Guimarães, não só o Chibé, mas também o Cidade Perdida e também A Cor da Saudade, que é a reunião das crônicas dele, que foram publicadas em jornal, eu acho que é muito importante, primeiro, para conhecer uma obras literárias de qualidade considerável. Segundo, conhecer um pouco da nossa cultura e da nossa história, porque o grande personagem, no final das contas, de Yolanda Guimarães é Castanhal. Né? Então, é uma forma de se conhecer, de conhecer a história da própria cidade, de conhecer as próprias raízes, de conhecer um pouco da cultura e de tudo que foi feito antes, sobretudo porque é um autor que traz não a história oficial, mas a história dos vencidos, a história dos excluídos, dos subalternos. Né? Então, através das crônicas, a gente conhece Chica Cipó, João Doido, né? Personagens populares da cidade que não estão nos livros de história, né? Uma história que ainda nem foi suficientemente contada, né? Então ele traz um viés dessas pessoas que torna essa história uma história mais humana também. Então por isso recomendo a leitura das obras do Yolanda Guimarães, sobretudo o Chibé. E assim, para quem quiser saber mais sobre isso e buscar meu contato, josé.victor@ifpa.edu.br. Então, pode entrar em contato comigo, eu terei o maior prazer em dividir um pouco mais dessa história do Yolanda Guimarães, que é um autor que eu admiro demais, de uma obra que merece ser lida, merece ser reeditada. O autor, inclusive, desejava isso. No ano que ele morreu, ele estava se preparando para republicar o Chibé. Não houve tempo. Espero que isso ocorra, né, para que os castanhalenses tenham acesso a essa obra e a esse autor, que são dignos de leitura, de pesquisa e fornecem essa viagem ao passado da cidade e ao entendimento de quem nós somos dentro dessa cidade, desse ambiente, dessa cultura. É isso. E esse é o podcast Poeticidades, sobretudo falando dessa relação entre literatura e as representações das cidades do interior do estado. Nesse programa eu entrevistei, né, na primeira edição e na segunda, esse amigo intelectual que eu tanto admiro, que eu agradeço, o Zé Vitor, né, o professor doutor Zé Vitor. E a gente também vai se encontrar nos próximos programas falando sobre escritores e escritoras de outras cidades, com outras representações sociais e, sobretudo, demonstrando que o interior do estado tem literatura de qualidade e que tanto a pesquisa acadêmica quanto os nossos papos literários podem se fortalecer se a gente estiver integrado nesse movimento. Então quero agradecer mais uma vez, agradecer a você que ouviu o nosso programa até aqui e a gente se encontra no próximo Poeticidades.